Boa noite a todos. Eu sou Osho. Vim vos falar. Por que vocês se preocupam tanto em amar outras pessoas ou que vos ame se vocês não amam a si mesmos? Por que vocês se preocupam em ajudar outras pessoas ou que os outros os ajudem se vocês não se ajudam a si mesmos? Por que vocês se preocupam tanto em confiar em outras pessoas ou que outras pessoas confiem em vós se vocês não confiam em vós mesmos? Porque vocês se preocupam tanto quando os outros os decepcionam, ou quando você decepciona os outros. Se você vive decepcionando a si mesmo, sempre colocamos o outro acima de nós. Isso foi um ensinamento desde os primórdios das religiões, das sociedades. Mas como tu podes medir o sentimento pelo outro se tu não tens por si mesmo? Você quer fazer para o outro o que nunca você fez para si, e isso é possível? Tu não queres julgar o outro, nem queres que o outro te julgue, mas tu julgas a si mesmo a todo momento, a todo instante, e te condena e acha que merece os piores castigos. Tudo isso vem de um condicionamento de milhares de anos, feitos pela sociedade, pela religião, pela família. Se não te amas como obra divina, como poderás amar teu irmão? Reflete bem nessas palavras que eu digo neste momento. Como tu podes sentir por alguém o que tu não sentes por si mesmo? Agora eu digo, é muito fácil odiar alguém, porque você já se odeia. É muito fácil ter raiva de alguém, porque você já tem raiva de si mesmo. É muito fácil julgar alguém, porque você já se julga. É muito fácil condenar alguém, porque você já se condena. É muito fácil ficar magoado com alguém, porque você constantemente se magoa com suas ações, com seus pensamentos. Pense bem. Tu só saberás fazer para o outro aquilo que tu sabes fazer para si mesmo. Então, porque o outro é tão importante, não seria mais importante a ti mesmo? Isto não é egoísmo. Isto é aprender a amar, aprender a viver, aprender a relacionar-se. Tu não sabes relacionar com o outro e tu reclamas sempre disso, mas alguma vez você soube relacionar-se consigo mesmo?
Perdoai os seus erros. Alguma vez você conseguiu perdoar-se em plenitude? Você só saberá fazer ao outro o que sabe fazer a ti mesmo. Por isso Jesus falava: amai-vos ao próximo como ama a ti mesmo. As parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus foram todos cortados pela igreja na hora de fazer as escrituras. Neste contexto em que Jesus falou: amai vosso próximo como a si mesmo, teve um longo ensinamento sobre o amor de si mesmo, a valorização de si mesmo. Mas, como amar a si mesmo é perigoso para toda a sociedade, para todas as religiões, porque quem se ama é livre, porque quem se ama tem autonomia, porque quem se ama se torna sábio. Esse texto foi recortado e colocado só a parte do outro. Ninguém consegue fazer nada a ninguém se não fizer a si mesmo. Mas vocês dizem: eu consigo auxiliar o meu próximo, mas não consigo auxiliar a mim mesmo. Tu fazes isso sim, eu vejo. Você auxilia o teu próximo, mas esse auxílio não é pleno. E quem tem consciência sabe que não é, porque tu não consegues auxiliar a si mesmo. Então não sejais hipócritas. Olhe para si mesmo. Qual parte de tua alma que dói? O que sentes falta? O que queres realmente? Seja verdadeiro consigo mesmo. Aí tu serás verdadeiro com teu irmão. Porque muitas vezes a gente auxilia os outros como uma obrigação, mas isso não faz parte do teu eu verdadeiro. Isso só é uma camuflagem. Assim como os camaleões mudam a cor segundo o seu habitat, os seres humanos agem conforme o lugar onde estão ou com quem estão. Mas será que é verdadeiro? Será que é pleno? Eu digo que não, porque vocês não conseguem ser plenos consigo mesmos, como serão com os outros. Talvez o entendimento disso tudo é difícil e vos podem deixar tristes, mas eu só estou abrindo os olhos de todos, porque as religiões costumam a fechar os olhos de todo o povo, dizendo para você se rebaixar, para levar os outros. E eu não te peço nem para rebaixar e nem para elevar. Te peço para olhar nos olhos do outro, no mesmo nível, uma vez que são todos criaturas de Deus e pertencem ao mesmo nível. Não existe melhores ou piores. Pode existir diferentes, mas essa diferença não vos torna melhores ou piores.
Cada um de vós é só o que é. Não adianta ensinar ao teu filho, ao teu pai, ao teu marido, como ele deve agir, porque ele traz uma carga enorme de reencarnações e de aprendizados totalmente diferente da tua, e tu não sabes nada mais que ele, só teve experiências diferentes que ele. Então, muitas vezes, pais dizem para os filhos: eu nasci teu pai e tua mãe e devo ensinar-te o correto. Eu vos digo, filhos e pais nasceram para aprender uns com os outros. São espíritos diferentes com experiências diferentes. Os pais devem sim cuidar do alimento, mas nunca sabotar o espírito que ali nasceu, com as suas crenças, com o que acredita ser certo ou errado. Porque aquele ser não te pertence. Ele pertence à vida e pertence a Deus. Ele nunca foi e nunca será seu. Tanto é assim que a morte leva e pode ficar um bom tempo sem unir. Então não vos dizeis para os seus filhos: eu sei o que é bom para ti, porque aquele espírito nada mais é de que uma semente que brotou, e essa semente pertence à vida, não a você. Não o aprisiones. Você vai responder por isso. Toda forma de prisão, em nome do amor, nada mais é que um cárcere, uma gaiola enfeitada de flores. Respeite o outro, quem quer que seja. Muitos dizem, por amor à sua esposa ou seu marido, eu o privo de certas coisas. Não, isso é apego. Não é amor, porque o amor liberta. O amor jamais é mesquinho. O amor deixa voar. E se essa pessoa voltar, é porque realmente gosta. É porque você realmente soube cativar. Os laços humanos na terra, qualquer que sejam, são laços de subjugação. Há também filhos que subjugam os pais, achando que eternamente terão que ter tudo o que sonham e que querem, porque nascerem seus filhos. Mas não é assim. Cada espírito é único e independente. Eu, desde a minha infância, tive a sorte de ser criado por meus avós, que me deixavam livres para serem o que eu sou. E quando fui morar com os meus pais, a minha personalidade já estava formada e nada mais iria me dobrar. Isto eu agradeço a Deus, porque naquela última vida na terra eu iria me iluminar, e um espírito só se ilumina em liberdade. Nenhum espírito preso a qualquer relacionamento doentio pode iluminar-se.
E quando eu fui para a casa de meus pais aos 9 anos, eu já era um espírito indomável e rebelde aos olhos do mundo, mas totalmente livre aos olhos de Deus. Nenhuma forma de manipulação emocional de meus pais conseguiram me dobrar, porque eu já era forte, porque eu já tinha conquistado o meu interior através da meditação desde a infância. Não há nada de melhor em mim em relação a vocês. A única diferença é que na minha infância houve respeito nos primeiros anos de minha vida. E depois, quando meu ser atingiu a idade de 7 anos em que o ser se acopla completamente ao corpo físico, eu já estava totalmente livre. Meu espírito era livre e ninguém mais podia me dobrar ou manipular. A criança, ela nasce livre, cheio de sorrisos e gritinhos e alegria. Chora sim, sem vergonha e sem medo. Mas há uma moldagem com essas crianças que os envenenam. Mas, pobre dos pais, eles também foram moldados e assim continuam. Poucos se libertam dessa teia de manipulação e condicionamento. Cabe a cada um, depois de adulto, tentar sair dessa rede de condicionamento. Mas fica difícil porque os laços vos obrigam a obedecer, a seguir os outros, porque vos falam que é um egoísmo fazerem o que querem fazerem. Dizem que vocês não pensam no outro. E aí vivem e vivem e vivem pelo outro, até que morrem sem ter se conhecido. Isso, ao meu ver, é uma lástima. É o maior crime que pode acontecer ao ser humano. E eu vejo milhares de seres humanos morrendo sem se conhecerem, porque obedeceram às regras dos outros. Numa sociedade evoluída, cada ser seria livre para se conhecer. Isso não quer dizer que o espírito vá furtar, matar, magoar o próximo. Não, simplesmente ele vai se descobrir do que gosta, do que não gosta, do que quer ou não quer fazer. E será respeitado, porque não haverá melhores ou piores, comandados e comandantes, e nem sequer a relação pais e filhos e as relações maritais vai ser de domínio, de mando mais forte. Mas isso quando acontecerá? Será que este mundo vai aguentar a tudo o que está acontecendo para que a consciência se estenda sobre a terra? Eu fico pensando
como o ser humano pode ser tão mesquinho e tão tolo ao mesmo tempo, de se abandonar e passar a cuidar da vida do outro, em nome da família, em nome da escola, em nome da igreja ou qualquer que seja a instituição. Se tu cuidares de tua vida, do teu ser, não digo uma criança pequena que deva ser alimentada, que deva ser protegida contra os tombos, mas quanto adulto cuidando da vida do outro adulto e fazendo com que aquele outro ser não cresça, não voe. Quantas prisões, quantas algemas, quantas argolas que envolvem uns aos outros. E essas prisões, essas argolas, essas algemas não são de amor. Eu vejo a energia que vibram. Não são. Amor, ele só dura em liberdade. É preciso aceitar este fato. Ninguém ama se sentindo preso. Ninguém ama não podendo agir conforme quer. Ninguém ama tendo que dar satisfações ao tempo todo e obedecer ao tempo todo. Por isso, pensem em seus relacionamentos e principalmente no seu relacionamento consigo mesmo. Quantas vezes tu foges de ti para olhar o outro que convives contigo, para se distrair se o outro está fazendo certo ou não, enquanto não olhas para o que tu sentes, para o que tu vives, para o que tu acreditas, para o que está fazendo de tua vida. O outro é uma ótima desculpa para esquecer-se de si mesmo. Uma ótima distração até que a pessoa encontra a morte e vê que aquele tempo com o outro foi um tempo perdido. Porque raros, muito raros, realmente auxiliam. A maioria simplesmente se intrometem na vida do outro e não auxiliam. Sou conhecido como um mestre que falam as coisas com certa dureza. É que eu não meço as palavras realmente para chocá-los, porque não creio que dourando as palavras tu podes entender o que realmente está acontecendo. Há tantos te manipulando, porque eu iria te manipular. Eu sou um mestre e um mestre fala a verdade. Se doer em ti, fico feliz. Sinal que tu aprendeste alguma coisa. Era essas palavras que eu tinha na noite de hoje. Que Deus possa dar consciência a todos vocês, para que possam olhar mais para si mesmos e menos para os outros. Isso não quero dizer que não possa ajudar os outros com o necessário como alimento,
como o vestuário, que muitas vezes as pessoas estão precisando devido à má distribuição de bens. Mas eu falo quanto à moral, quanto à tua vida, quanto aos seus ensinamentos, quanto à sua consciência. Reserve mais tempo a ti e menos para o outro. Que Deus lhes dê consciência, que assim seja.